Ainda de pé, vamos ler, diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Vendeu a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, viu o lugar de longe e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos aquele caminho. Amém. Tome o seu assento. Meus irmãos, nós falamos aqui sobre mãe e sobre o amor sacrificial da mãe, muito parecido com o amor de Jesus. E se tem uma coisa que mãe tem e precisa ter, é fé. Fé para ver os seus filhos no caminho em que eles devem trilhar. Fé para vê-los crescerem no temor e na graça do Senhor. A mãe precisa ter fé para manter as coisas no lar em ordem. É preciso ter fé para ver também o esposo caminhando com Jesus e sendo braço forte dentro do lar. É preciso ter fé para vencer as demandas da alma, as lutas internas, que não são poucas, são muitas. E nós vimos que a mãe, ela por si só parece que ela já tem uma fé diferenciada. Porque, como eu disse, quando o filho fica doente, a primeira a sentir é a mãe. Quando o filho não vai bem em alguma atividade escolar, a primeira a se preocupar é a mãe. Então a gente vê que a fé ela é inerente no coração da mãe. Mas a Bíblia nos ensina que, assim como a fé deve estar no coração da mãe, ela também precisa estar no coração do pai. Ela também precisa estar no coração do crente. Ela também precisa estar no coração da igreja. Porque ninguém faz nada sem fé. Ninguém consegue avançar se não crer. Ninguém consegue vislumbrar caminhos mais altos, voos mais altos, se não tiver fé. E olha que coisa interessante. A fé, ela é dada. Só que a fé é dada àquele que pede. A Bíblia diz: tem alguém com falta de fé? Peça a Deus, e Ele vai dar liberalmente. Então, a fé é algo que está no estoque de Deus. O apóstolo Pedro diz que a fé, ela é preciosa. Ela é tão preciosa que ela é comparada a ouro. Então lá no estoque de Deus tem ouro chamado fé. E está disponível. E como é que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para que eu possa ter essa fé? Eu preciso pedir. Eu preciso falar com Deus. Deus, acrescenta a minha fé. Vivifica a fé que já está dentro de mim. A fé não é algo
que acontece no campo da mente. A fé não é algo que acontece no campo das ideias. A fé, como eu disse, é um tesouro que está no estoque de Deus para eu e você ir lá e pegar. A Bíblia diz que nós não recebemos muitas coisas da parte de Deus porque nós não pedimos. Temos dificuldade em pedir. Não sabemos pedir. Ou somos pedintes desenfreados, sem a noção daquilo que estamos pedindo. Então, a Bíblia nos ensina: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Ou seja, a fé está lá, disponível para mim. Então, o que eu preciso fazer para tê-la em mim? Eu preciso pedir. Eu preciso dizer para Deus: Deus, acrescenta a minha fé. Deus, vivifica a minha fé. Deus, ativa essa fé que está dentro de mim. Nós sabemos que todo ser humano, naturalmente, possui uma fé natural. Tem gente que confia em si mesmo. Tem gente que confia na sua capacidade. Tem gente que confia no seu taco. Tem gente que confia nas coisas que possuem. Tem gente que confia nos seus networks, nas suas redes de relacionamento. Tem gente que confia no governo. Tem gente que confia na economia. Tem gente que confia em um monte de coisas. É uma fé natural. Mas deixa eu dizer, existe uma fé que a Bíblia diz que ela é preciosa como ouro e ela está no estoque de Deus disponível para mim e para você. Amém? Agora, por que eu preciso ter fé? Porque para vencer as demandas da vida, para vencer o nosso dia a dia, ela se torna fundamental para que eu não retroceda, para que eu não caminhe para trás, para que eu não fique parado no meio do caminho, para que eu não fique resmungando, murmurando enquanto outros avançam, para que eu não fique ali chorando e contando os destroços enquanto o outro do meu lado está prosperando. Eu preciso de fé para avançar. Eu preciso de fé para ver Jesus. Eu preciso de fé para ter intimidade com Jesus. Eu preciso de fé para ter comunhão com Jesus. Eu preciso de fé para ler esta palavra, porque se eu ler essa palavra sem fé, vai ser apenas um livro de histórias. Eu preciso de fé. A fé, para mim e para você, é algo indispensável. O crente não anda sem fé. Crente não pode caminhar sem fé. A fé é como se fosse o combustível que, assim como a gasolina é para o carro, assim como o combustível é para o carro para que ele se locomova, para que ele chegue ao lugar determinado, assim é a fé na vida do crente. O crente precisa ter fé. Amém? Checa aí do seu lado, enquanto eu tomo água, aí se o seu vizinho tem fé. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com o Tonho. Hein, Tonho? Essa mulher é ou não é uma mulher de fé? Essa é, não é? Essa é guerreira. Amém? Checou? Agora, você consegue dar um pouco da sua fé para o seu vizinho? Você consegue, Rogério, tirar um pouco de fé e dar para mim? Não tem como. A fé é individual. Amém? Ela está lá, você pegou, ela é sua. Então você olha, tem muita gente que tem muita fé. Tem gente que parece bully, de pouca fé. Você não entendeu nada. Tem gente que não tem fé nenhuma. O que diferencia aquele que tem muito e aquele que tem pouco ou aquele que não tem nada? É a sua diligência em buscar. É a sua força de vontade em buscar. É o seu pontapé inicial, é a sua iniciativa. A fé está lá, disponível para nós. E muitas vezes nós não pegamos. E aí, às vezes, a gente até se alegra com alguém que tem muita fé. E nós não temos nada. Mas deixa eu dizer hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus quer abrir os seus olhos. Ela está disponível, você pode pegar. E sair daqui cheio de fé para conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. Amém? O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, o versículo de número 1, ele diz assim, que a fé é convicção. Eu estou convicto diante daquilo que não vejo, mas acredito. Deixa eu lhe dar um exemplo.
A Bíblia diz que Deus tem coisas gloriosas para nós. O apóstolo Paulo, fazendo uma oração, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de vos abençoar em Jesus Cristo. A Bíblia diz. Agora, o que me faz acreditar nisso? Fé. Sem fé eu não creio nisso. Sem fé eu não creio que Deus tem riquezas em glória para me abençoar. Então eu preciso hoje, no nome de Jesus, permitir que o Espírito Santo, através da palavra que está sendo liberada, abra os meus olhos para que eu saia daqui cheio de fé, cheio de convicção. Fé é convicção, fé é certeza. Checa se o seu vizinho está aí. Tá não. Não tá, tem ninguém do seu lado. Tem alguém do seu lado? Tem certeza? Fé é isso. A fé sabe. A fé não sente. Não, eu estou sentindo que tem alguém do meu lado. Eu estou sentindo, Josi, que a Adriana está do meu lado. Não, a fé não sente. A fé sabe. A fé sabe que tem alguém do meu lado. A fé sabe que tem o Espírito Santo que fora enviado por Jesus e que mora em mim. A fé sabe que essa palavra não é de homens. A fé sabe que essa palavra é a palavra de Deus, escrita por homens inspirados por Deus. E ela quebra o arco, corta a lança, despedaça o ferrolho de ferro. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. A fé sabe. É pela fé que eu sei disso. É pela fé que eu tenho convicção nisso. Eu creio nisso porque a fé não sente. A fé sabe. Aleluia. A fé sabe que você é uma mulher desatada. A fé sabe que você é uma mãe que, apesar de tantas coisas, você se humilha, você deixa tudo para trás para cuidar dos seus filhos. A fé sabe. E por que é que você faz isso? Porque você crê num Deus que está acima de todas as coisas e está cuidando de tudo. A fé sabe. A fé sabe. A fé não sente. A fé sabe. Diga para o seu vizinho: a fé sabe, fica tranquilo. Não, a fé sabe. A fé sabe que hoje é dia de almoço especial. Amém, irmão? A fé sabe. Ah, pastor, eu oro tantos anos para que o meu esposo se converta. Ele me trata tão mal. Ele é tão mal, ele não percebe a grande mulher que tem do lado dele. Olha que coisa interessante. Você já sabe que é uma grande mulher que está do lado de um homem. Pela fé agora começa a declarar: é um grande homem, será um grande homem, vai caminhar ao meu lado, vai lavar os meus pés, vai cheirar o meu chulé, vai me honrar, vai estender tapete vermelho para mim andar. A fé sabe. Agora, por que nós não fazemos isso? Porque às vezes nos falta fé. A gente olha para as demandas, olha para aquele encardido que está do nosso lado, olha para aquela encardida que está do nosso lado, fala: não vale a pena não vou investir não. Só que você esquece que você está casado, irmão. A única coisa para te separar é a morte, segundo a Bíblia. Você está casado, irmão. Não tem para onde correr. Então, pela fé, comece a declarar. Vá lá no reino do Espírito. A fé é preciosa como o ouro. Eu vou pegá-la e vou aplicar no meu relacionamento. Eu vou aplicar na vida da minha esposa. Eu vou aplicar na vida dos meus filhos. Eu vou aplicar na vida da minha família. Eu vou aplicar nos meus negócios. Eu vou aplicar no meu trabalho. Eu vou aplicar a fé na vida do meu patrão. Eu vou aplicar a fé na minha própria vida. Eu vou aplicar porque eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou uma igreja de fé. E a fé sabe. Amém, irmão? Aí você olha assim: que pastor, é impossível, pastor, que ele mude. É impossível que ela mude. Santana não muda. Você sabia que o nosso Deus é especialista em mudanças? Você sabia que o nosso Deus é especialista no impossível? A Bíblia diz: haveria alguma coisa demasiadamente impossível a Deus? A fé sabe disso. Amém, irmão? A fé sabe disso. E pela fé, nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus tem reservado para nós. A Bíblia fala sobre muitas bênçãos, muitas promessas, mais de 7.000. Então são milhares de bênçãos e promessas para mim e para você. Que tal nesta noite, neste dia, nesta manhã, nessa hora,
começarmos a nos apropriar das bênçãos de Deus através da fé. Amém, irmão? Começar a olhar com os olhos da fé, eu sou vencedor. Não, pastor, isso aí é o poder da mente, isso aí é a teologia da mente. Não, irmão, isso aqui é a fé sabe. Baseado na palavra de Deus, a fé sabe. Outra coisa que eu queria dar para você e dizer para você hoje, nessa manhã: ande perto de pessoas de fé. Amém, irmãos? Ande perto de gente que tem fé. Sabe o que mina a nossa fé? É andar perto de gente pessimista. Irmão, pessimista mina a fé. Pessimista, Rogério. Pega cá. Quá! Obrigado, Rogério. O pessimista, ele é um destruidor da fé. Eu não sei se você conhece algum pessimista que a gente não tem. Graças a Deus, pela fé. Mas o pessimista, você senta para conversar com ele. Tudo está ruim, tudo é ruim. Tudo não dá. Tudo tem uma série de... Se apresenta um projeto para ele, ele já consegue ver todas as pedras do caminho. Ele consegue ver todas as muralhas do caminho, mas ele não consegue ver a bênção no final. Pessimista. Até para contar os seus sonhos, você precisa ter fé. Não conte os seus sonhos para pessoas que não têm fé. Não fale dos projetos que Deus colocou dentro do seu coração para pessoas que não têm fé, que não têm uma atmosfera, uma vida de fé. Porque elas vão querer enterrar os seus sonhos. Porque elas vão querer lançar palavras que, se você não vigiar, vai deixar você assim como ela, pessimista. E você sabe qual é a definição de pessimista? Pessimista é aquele que fica olhando para o pé. Pessimista. Ele anda assim, ó. E todas as vezes que você olha para o pé, sabe o que você encontra antes? Seu umbigo. O pessimista só pensa em si mesmo. Ele só pensa no seu umbigo. Ele só pensa nas coisas que vão lhe trazer algum benefício. Ele só pensa de forma individual, nunca de forma coletiva. Pessimista. Pessimista. Então não ande perto de gente que não tem fé. A partir de hoje, irmão, se você tem andado perto de gente que não tem fé, olha, selecione. Que isso, pastor? Irmão, você precisa selecionar, porque senão vai minar a sua fé. Ande perto de pessoas que te ativam, pessoas que vão te dar uma palavra de encorajamento, pessoas que vão te dar uma palavra de, olha, vamos em frente, pessoas que vão te reposicionar, vão te posicionar, pessoas que vão te ajudar a corrigir a rota, mas que crê que você vai conseguir, que você vai conquistar e que você vai avançar no nome de Jesus. É esse tipo de gente que você tem que andar, não aquelas pessoas que você vai se aconselhar e você vai falar do seu relacionamento e ela fala, é assim mesmo, é assim mesmo, os homens são assim, não, as mulheres são assim mesmo, não, o sistema é assim mesmo, a política é assim mesmo, tudo é assim mesmo. Não ande perto de conformistas e pessimistas, ande perto de gente que tem fé. É assim, mas a palavra de Deus diz que pode ficar melhor. Ande perto de homens e mulheres de fé. Amém, fé sábia, fé é a convicção, aleluia, fé é convicção. Você precisa andar perto de pessoas que têm uma palavra para ativar você, para reposicionar você. Você precisa andar perto de pessoas que acreditam em Deus. Você precisa andar perto de pessoas que não te deixam esmurecer. Sabe, às vezes a gente fica triste, sim ou não? Às vezes é um diagnóstico, você vai fazer um exame e dá tudo errado. Sai lá alguma coisa, às vezes é um não que alguém disse, às vezes é um projeto frustrado que aconteceu, às vezes é o carro que bateu, alguém bateu no seu carro, às vezes é o gato que soltou pulga lá em você, às vezes é tanto problema, não. Você precisa andar perto de gente que tem uma palavra para ativar você, reposicionar você, pessoas que não vai deixar você esmurecer. Ande perto de pessoas que são entusiasmadas. Ô irmão, se tem alguma coisa gostosa é você conversar com gente entusiasmada. Hein? Você vai conversar com o cara, hein, meu? O cara tem um entusiasmo. E você sabe o que é entusiasmo? Entusiasmo é a presença de Deus em você. Amém? Olha para o seu vizinho e vê se ele é entusiasmado. Irmão, você olha no olhar dele e você vê o entusiasmo. Ele é entusiasmado. Ele é cheio do Espírito Santo.
Ele olha assim para a situação, tá difícil, é verdade, mas eu sei que se a gente orar, a gente jejuar, a gente colocar a cara no pó, Deus vai fazer alguma coisa. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é glorioso. Eu sei da onde que Ele me tirou para me colocar aqui. Então esse problema é fichinha diante de Deus. Ande perto de gente entusiasmada. Não, está fazendo um corte lá na minha empresa, eu sou o próximo. 50 anos na mesma empresa, irmão. E há 50 anos ele fala que é o próximo. Meu irmão, deixa eu dizer para você, você só vai sair dessa empresa no caixão. Fica tranquilo. Amém. Para de profetizar contra você mesmo. Que próximo, irmão. Você é o próximo a trocar de carro. Você é o próximo a comprar casa própria. Você é o próprio a uma vida espiritual digna. Você é o próximo a estar aqui no CEPAL buscando a presença de Deus. Você é o próximo a ser batizado no Espírito Santo. Você é o próximo a ser curado. Você é o próximo a ser restaurado. Você é o próximo a ser liberto. Você é o próximo a sair e pregar às nações. Você é o próximo. Aleluia. Ande perto de gente de fé, irmão. Gente entusiasmada. Amém. Gente que ativa, que tem um entusiasmo. Gente que fala, pega no seu braço e fala, não, vamos sim, cara, vamos. Não, mas vamos, que vai dar tudo certo. E aí quando chega lá, você canta o hino da vitória e você olha para ele assim, realmente deu tudo certo. Glória a Deus. Mas e se dá errado, pastor? Mas e se dá errado? E se não dá certo do jeito que eu quis? A fé vai te dizer que foi do jeito que Deus quis e você vai continuar glorificando o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O entusiasmado não tem tempo para ficar perdendo tempo. O entusiasmado não tem tempo para ficar chorando nas esquinas. O entusiasmado não tem tempo para ficar o tempo todo com a cara no pó. O tempo todo, você encontra com o irmão e o irmão tudo com a cara no pó. O tempo todo, irmão, irmão, como é que você está com a cara no pó? Aí você encontra ele depois, tô com a cara no pó. Você encontra ele depois, mais 5 dias, tô com a cara no pó. Fala, rapaz, Deus já não te libertou do pó? Que tanto que está com a cara no pó? Não, pastor, agora eu estou no deserto. Aí você encontra ele mais 2, estou no deserto. Você passa 20 dias, estou no deserto. Rapaz, Deus já nos tirou do deserto faz tempo. Aí passa mais 5 dias, onde você está? Estou na caverna. A caverna, pastor, estou lá na caverna. E como é que está a caverna? Estou passando fome na caverna. Então deixa eu te dizer, essa caverna não é de Deus, porque a caverna de Deus até o urubu vai lá te sustentar. Ande perto de gente de fé, gente entusiasmada, gente que tem uma palavra para te posicionar, para te lançar. Aleluia. Deus não é homem. Ele não muda. E nem tem variação de mudança. O texto que nós lemos fala de um homem de fé. Abraão, considerado na Bíblia como sendo o pai da fé. Eu fico imaginando a esposa de Abraão, Sara. Deus havia feito uma promessa a esse casal, que lhes daria um filho na sua velhice. Abraão tinha 100 anos. Sara também se aproximava desses 100 anos. E o anjo do Senhor chega para esse casal e fala, ela vai gerar. Eu fico imaginando ele olhando para o velhinho Abraão. Pela fé eu vou gerar. Fico imaginando Abraão olhando para a velhinha Sara. Pela fé nós vamos gerar. É ou não é, irmão? O fato é que gerou. Isaac nasceu. Menino lindo, bonito, está crescendo. Agora já caminha com o pai. Trabalha com o pai nas atividades da lavoura, da fazenda. Até que chega um dia, Deus chega para Abraão e fala, então, Abraão, eu quero um menino em sacrifício. Ofereça-o a mim no Monte Moriá. Você não encontra na Bíblia Abraão chegando e falando, Deus, que conversa é essa? Você está doido? Deus, que negócio é esse?
Por que isso agora? Não vou não. O que as feministas vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que Sara vai falar de mim? O que a turma vai pensar? Que eu matei meu filho, que o Senhor me deu. O que vão pensar do Senhor, Deus? Você não encontra na Bíblia esse tipo de conversa de Abraão com Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes Deus nos dá a oportunidade da nossa fé ser acrescida, vivificada dentro de nós. E ao invés de nós pegarmos e ouvirmos a direção de Deus e irmos nos passos que Ele quer nos mandar, nós voltamos, fazemos uma curva e vamos questioná-lo. Vamos fazer um monte de indagação. Por que isso? Isso não está certo. Não pode ser assim não, Deus. Tem que ser desse jeito, Deus. Quantos de nós não fazemos isso? Ao invés de termos uma vida de fé, crermos no poder da palavra, crermos que essa palavra é poderosa, crermos que se a seguirmos fielmente, Deus vai nos abençoar, nós retrocedemos e ficamos questionando Deus, questionando com Deus as demandas da vida. Mas não foi assim que Abraão fez. Deus falou, Abraão se aprontou, pegou o moço, pegou os seus empregados, pegou tudo que precisava para o sacrifício, o cutelo, pegou o fogo, pegou tudo que precisava para o sacrifício e sai em direção ao monte. Depois de ter caminhado 3 dias, chegam ao pé do monte. Ele deixa ali os seus empregados, os moços, pega Isaac e começam a subir para o monte. Chegando lá diante do monte, Isaac olha para Abraão e fala, nossa, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está o altar preparado, mas onde está o cordeiro? Pois é, Isaac, o cordeiro é você. Você não vê na Bíblia Isaac dizendo assim, não, vou morrer. Você não vê na Bíblia Isaac falando, não, vou sair correndo, vou contar para minha mãe. Peraí, pai, que eu vou pedir para a mãe primeiro. Você não vê. E por que Isaac não faz isso? Porque a sombra do seu pai, Isaac também já era um menino de fé. A fé sabe. Certamente Isaac olhou para o seu pai e disse, eu sei o que ele está fazendo, ele é um homem de Deus. Eu vejo ele conversando com Deus. Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que Abraão pega o menino, coloca o menino diante do altar, amarra o menino, prepara ali o cutelo, e quando ele está para imolar o menino, uma voz grita do alto, Abraão, não faças tal, porque eu sei que tu obedeces a Deus. Aleluia. Ei, mulher, não faça isso que você quer fazer, porque eu conheço o seu coração. Aleluia. Naquele mesmo instante a Bíblia diz que um cordeiro aparece nos arbustos, preso pelos matos. Abraão vai lá, então pega esse cordeiro, sacrifica esse cordeiro diante de Deus. E Deus é glorificado através da vida de Abraão, um homem de fé. Mas por muito menos a gente ramela. Por muito menos a gente já quer desistir. Por muito menos a gente já quer chutar o pau da barraca. Basta alguém falar alguma coisa que a gente não entendeu, ou se entendeu a sua maneira, a gente já quer pegar pelo pescoço. A gente já quer imolar. A gente já quer chamar de Isaac e colocar no altar e enfiar a faca. É ou não é, irmão? Ande perto de gente que tem fé. Você sabia que Satanás é estrategista em usar pessoas para te roubar do altar? Para te roubar da presença de Deus? Para tirar o seu foco? Para roubar o seu foco? Você precisa o tempo inteiro estar alimentando a sua vida com a palavra de Deus, porque é aí que a fé é despertada. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra, a fé, ela é animada, ativada dentro de mim. E aí eu começo a andar sobre o sobrenatural. Aí eu começo a fazer coisas gloriosas, coisas grandiosas, coisas poderosas. Nós vemos aqui nessa história de Abraão, a primeira coisa, Abraão teve um sacrifício de fé. A fé exige sacrifício. A segunda coisa que nós vemos aqui nessa palavra é que a fé ela precisa de obediência. Fé precisa de sacrifício. Fé precisa de obediência. Diga comigo, fé precisa de sacrifício. Fé precisa de obediência. Na maioria das vezes, quando a gente fala de fé sobre sacrifício, os avarentos já pensam no dinheiro. Os avarentos falam, já vem falar para que eu dê meu dinheiro, para que eu possa sacrificar meu dinheiro. Não é disso que eu estou falando.
O sacrifício que Deus pede de ti é sua vida quebrantada, é o seu coração sincero e simpático diante de Deus. Esse é o verdadeiro sacrifício de louvor e adoração. A fé exige sacrifício. Sacrifício de renunciar você mesmo. Sacrifício de renunciar às suas vontades. Foram 21 dias, irmãos, sacrificando a vontade. O cafezinho, a carninha, o queijozinho, a pizzazinha, é tudo fica tão gostosão, né? Mas a fé exige o sacrifício. Mas junto do sacrifício vem também a obediência. A fé precisa de obediência. Amém, irmão? Ah não, pastor, eu sacrifico, mas é desobediente. Pergunta para um pai ou para uma mãe, o que entristece o coração dela? Ou dele? É a desobediência do filho. Amém, jovens, adolescentes? A desobediência entristece o coração de Deus. Então a fé precisa ser obediente. Aleluia. A outra coisa que precisa existir na fé, a fé precisa ter esperança. A Bíblia diz que quando Abraão para perto do monte para subir ao Moriá, Abraão fala para os seus empregados: eu e o jovem vamos ali e voltar. Como é que ele sabia que ele ia voltar se o comando era sacrifica o menino? Porque ele sabia o que Deus estava fazendo. Amém, irmão? Deixa eu perguntar para você, você sabe o que Deus está fazendo através da sua vida? Tem dúvida? Peça fé a Deus que Ele tem para te dar. E Ele vai te dar discernimento. A fé precisa ter esperança. Lembra de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e Ele há de se levantar em o meu favor. A fé precisa ter esperança. A fé precisa ser perseverante. Sabe por que nós fazemos jejum de 21 dias, irmão? Para ver se nós somos perseverantes. Primeiro dia, dorzinha de cabeça. Terceiro dia, aumentou a dor de cabeça. Quarto dia, não aguento mais. Vou lá e tomo um café, como uma carne. Foi perseverante? Não, a gente estabelece a data para ver como é que está a nossa perseverança. Para ver se nós vamos alcançar o prêmio. Para ver se a gente vai conseguir vencer a nós mesmos. Você precisa perseverar. Aprender a perseverar naquilo que você busca em Deus. Às vezes a gente faz um pedido a Deus: Deus, me abençoa nisso, eu gostaria tanto de receber essa bênção. E aí você ora e Deus fala, e aí você está fervoroso naquele, não, Deus, eu preciso, e quando eu receber vai ser assim, assado, cozido, fervido, e vai ser, e aí no segundo dia, Deus, eu preciso dessa bênção. Se eu receber, vai ser cozido, talvez assado, ou quem sabe fervido. No terceiro dia, a oração já é outra. Deus, o Senhor já sabe todas as coisas, e esse aqui também. Não é perseverante naquilo que quer buscar em Deus. Não consegue ser perseverante, não consegue ser constante naquilo que se propõe fazer a Deus. Um homem e uma mulher de fé precisa ser perseverante. Persevera até alcançar o prêmio. Persevera. Hein, irmã Vera? Persevera até alcançar o prêmio, até ter a vitória. E depois que consegue a vitória, faz igual Abraão, mata o cordeiro e faz festa. Eu fico imaginando Abraão voltando para o arraial, para o seu acampamento, com os jovens, com Isaac, conversando na estrada sobre a experiência poderosa com Jesus e com o assado preparado para a família comer. Perseverança. E para concluir, irmão, a fé, ela é vitoriosa. Amém?